Seja muito bem-vinda ao canal que foi feito para você. Aqui, nós vamos falar sobre situações do nosso cotidiano, questões, dilemas do dia a dia, e a gente vai ajudar você a encontrar soluções para situações que você tinha consciência e outras que você nem imaginava que tinha. E melhor, a gente vai ter convidados, a gente vai ter profissionais, pessoas que vão contar a história deles para vocês. Se você não sabia aonde conversar, com quem conversar, aonde procurar sobre esses assuntos, eu tenho uma notícia boa. Aqui pode. Sejam muito bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre rejeição. Rejeição é uma das marcas mais dolorosas da vida, mais difíceis de lidar. E a gente vai combater essa grande dor com uma das coisas mais poderosas, que é a autoestima. Hoje a gente vai conversar com a Fran. Se apresente, Fran. Olá, pessoal. Meu nome é Franciele Kraus. Eu sou psicóloga, sou recém-formada. Porém, já tenho aí uma bagagem bem legal na psicologia, né? Estudando muito, já fazendo uma pós-graduação na minha abordagem. Então, eu tô aí para poder ajudar no que for necessário e a gente também vai aprender juntos, né? Um pouquinho sobre esse tema. Com certeza. Nossa outra convidada é a Kel. Kel, se apresente. Eu sou a Kelly, tenho 27 anos, sou baiana, estou em BH há 10 anos, em Minas Gerais. Sou fotógrafa, social media e tenho uma agência de publicidade e propaganda. Muito bom. Então, vamos lá. A gente está falando sobre rejeição, porque rejeição hoje é uma das situações mais difíceis de lidar, né? As pessoas estão se fechando e fechando a possibilidade para outras relações por causa disso. E a Kel, ela conta pra gente um pouquinho da história dela, onde ela começa exatamente nesse ponto, não é isso, Kel? Como é que foi sua história? Conta pra gente. O que acontece? Minha família é uma família mais humilde da Bahia. Minha mãe já faleceu, tenho 5 anos mais ou menos. Vai fazer 6 anos agora. E a minha mãe, quando minha mãe engravidou, ela não me queria até então. Depois me deu, quando eu nasci, me deu pra minha tia. Minha tia, sim, era casada com meu primo, eu chamava ela de tia. Morei com ela um tempo. Nesse período, eu sempre passei numa casa ou em outra, sempre fui para um lugar ou outro. Não tenho pai. Meu pai, ele não me quis, não conheço, não sei o nome dele. Por algum motivo, a minha mãe não quis me falar. Então, a experiência dela provavelmente não foi muito boa. Então, para mim, a rejeição já veio do meu pai. Por ele não me querer, e por minha mãe também não me contar. Depois, a minha mãe não me queria, eu fui morando em uma casa e em outra. A lembrança que eu tenho são desses lugares que eu fui, da minha tia, principalmente. Que depois, quando eu tive 12 anos, eu morei com ela novamente em Uberlândia. Logo, olha só, eu tinha 4 anos, quando eu saí da casa dela, depois, com 12 anos, eu voltei a morar com ela de novo, porque eu tava em São Paulo, minha mãe mandou ir pra lá pra Uberlândia, eu fui. Então, tipo assim, nesse período eu fui morando em várias casas diferentes, já morei umas 10 casas diferentes, mais ou menos. Tava até contando pra Fran, não foi, Fran, sobre isso, sobre esse período que eu passei, morando em uma casa e em outra. Como a minha mãe me batia muito, então, tipo assim, eu ficava com medo e ia pra casa dos outros. Teve um dia que eu peguei minha trouxinha e assisti Chaves. Aí eu vi que Chaves colocou a roupa dele na sacola. Eu falei, vou fazer isso amanhã. Peguei minhas roupinhas que eu tinha, coloquei na sacola. Aí eu virei pra professora e falei assim, professora, tia, que chamava de tia, né? Eu tinha uns 6, 7 anos. Vou embora. Ela vai embora pra onde? Eu falei, não sei. Eu vi que Chaves colocou a roupa na sacola, eu vou fazer também. Aí ela contou pra minha mãe. Cheguei em casa, eu apanhei de novo. Adiantou nada, né? Ô, Fran, rejeição na infância. Como que é isso para as pessoas? Então, é legal, Kel, você saber que a rejeição não é culpa sua. Esse é o ponto-chave. A rejeição nunca é culpa da pessoa que foi rejeitada. Na infância, possivelmente da sua mãe, ela passou por isso. Ela passou por todas essas questões também de rejeição. Então, vamos dizer que ela é passada de geração em geração. Até que você, por exemplo, corte quando você tiver o seu próximo filho, por exemplo. A rejeição, ela está muito ligada à infância. Então, primeiro, quando a mãe da Kel, né, era criança, ela passou pela mesma situação, provavelmente a falta de carinho, né, a rejeição do pai e da mãe, provavelmente teve a mesma história que você, passou de casa em casa. Então, você tem que colocar, as pessoas, na verdade, tem que colocar na cabeça que nunca é culpa dela, tá? É uma bagagem hereditária, vamos dizer assim, que tem como a gente esquecê-la por um momento da vida, que é quando você determina que, não, eu não vou passar isso adiante.
Eu vou ser uma pessoa diferente. Eu vou fazer com que o meu filho tenha carinho, eu vou fazer com que o meu filho tenha uma família, né? E que vai ser amado, algo que eu não fui, mas que eu vou fazer diferente. Então, a rejeição começa daí. O ponto de partida quando a mãe dela sofreu e a mãe dela passou isso adiante. Uma projeção, né? Ela uma repete. projeção, exatamente. A rejeição na infância é uma das épocas mais difíceis também, porque a gente ainda está formando a nossa base, né? De entendimento, de quem nós somos na sociedade, para a sociedade. Então, é a época mais drástica para se viver a rejeição. É a mais difícil. E a rejeição, ela é uma dor profunda, difícil de cicatrizar, porque a gente não entende a rejeição. E é exatamente o que a Fran falou. A gente tem uma tendência de pensar que a gente é rejeitado por algo que tem de errado em nós. A gente fica buscando uma resposta de o que a gente faz de errado. E o rejeitador, ele tem uma característica muito forte, que é de rejeitar. Sim. Ele quer fugir da rejeição. Então, ele ele causa a rejeição primeiro. Toda vez que ele vê uma possibilidade de ser amado, de ser acolhido, de viver algo que ele sonha, ele tem muito medo daquilo. Porque a rejeição continua viva dentro dele. Existe uma psicóloga que eu gosto muito, eu sigo ela, chama Luísa Vono. E ela conta sobre um cientista. Primeiro assim, eu fui assistir uma palestra dela e ela fala, gente, eu vou ensinar vocês a lidar com rejeição. Ela falou assim, para você lidar com rejeição, você precisa ter muita rejeição. Você precisa procurar muita rejeição. Falei, pronto. Ficou doida. Falei, agora acabou. Aí ela explica que um cientista, ele queria saber como que as pessoas poderiam lidar com a rejeição. E ele começou a ir a um lugar, por exemplo, a Starbucks, e a pedir às pessoas um abraço. Ele começou a buscar pela rejeição para aprender a lidar com isso. Aí ele falou, posso dar um abraço? E a pessoa falava assim, não. Aí ele voltava para casa e ficava pensando naquilo. E assim ele ia. Aí um dia, ele ofereceu para a vizinha dele, posso mexer no seu jardim? Posso plantar umas plantas? Ela falou, não. Aí ele perguntou, por que não? Ela falou, eu já tenho uma pessoa que mexe, e ela mexe do jeito que eu gosto, então eu preferia manter assim. Daí ele percebeu que a razão dela não tinha nada a ver com ele. A decisão dela tinha a ver com ela. Daí ele acrescentou na pesquisa dele a pergunta do porquê, após o não. E aí, isso fez com que ele entendesse que muitas vezes o não dizia a respeito do outro e não dele mesmo. Não era uma questão de não preferir, como tem um outro ditado que é assim, não é porque eu escolhi o rosa que eu odeio o azul, ou que eu não quero o azul, eu só prefiro o rosa. E é mais ou menos por aí. Quando a gente começa a se permitir entender o motivo do outro, a gente começa a sair dessa situação de pensar que a gente não se encaixa, que a gente é insuficiente, ou que a gente cometeu algum erro. Eu acho que isso ecoa, na verdade, né? Porque toda a minha vida eu sempre achei que a culpa de alguém me rejeitar, seja de relacionamento, era culpa minha. Só que eu sempre tive o entendimento seguinte, se a minha mãe fazia isso comigo, é porque ela também passava. Então eu falava que você só dá o que você tem. Se você não tem amor, você não vai dar amor. Se você tem rejeição, se você apanhou, que a vida da minha mãe também foi muito sofrida, você vai dar aquilo. E às vezes as pessoas me indagavam, falavam, mas por que você fica aí sentindo falta da sua mãe e tal? Eu falei, gente, minha mãe não era tão ruim assim, não. Eu preferia ela aqui, me batendo todos os dias do que não ter ela. Então, tipo assim, eu fui o oposto. Eu sou totalmente carinhosa, sou totalmente o oposto de tudo aquilo que eu tive. Então, eu saí de casa com 12 anos de idade, eu comecei a trabalhar com 9 anos, mas mesmo assim, eu sou muito carinhosa, sou até em excesso, eu abraçava muito o povo, agora eu sou um pouquinho menos, tipo assim, tento me ponderar, ficar mais na minha e tal, mas eu era muito de abraçar, eu era muito carente, eu sempre ficava tentando entender por que o outro fazia aquilo comigo. Eu ficava, não, mas a culpa é minha, eu me culpava muito, porque eu ficava, não, a culpa é minha, não, eu sofri esse abuso, mas o que eu fiz pra passar por isso? O que eu fiz? Será que eu fiz isso e tal? Eu sempre me culpava. Hoje em dia eu tenho que falar, não, a culpa não é minha, fulano fez isso porque o problema é dele. Eu não tenho nada a ver, às vezes eu não tenho nada a ver. Às vezes a pessoa não tá num dia bom, às vezes alguém me trata mal, eu falo, não, às vezes a pessoa não tá num dia bom, vou respirar, não vou brigar, porque eu era muito assim. Uma época eu fui muito boba, ficava quieta, chorava por tudo, foi quando eu tive 2 crises de depressão seguidas, que eu tentei suicídio, então eu me retia muito, ficava muito quieta. E aí, depois eu fui pro outro extremo, eu fiquei muito ignorante. Toma lá da cá. Falava comigo, eu dava também. Agora eu tento ficar mais de boa. Tipo, eu vou respirar, vou entender por que a pessoa tá fazendo isso comigo. O que tá acontecendo? Talvez não tá num dia muito bom. Então, isso sempre me ajudou muito. A pensar, a talvez não descontar no outro. A questão da minha mãe, por exemplo. Ela já passou por uma situação difícil. Ela trabalhava muito. Minha mãe era chefe de cozinha. Mas lá na Bahia, chefe de cozinha ganhava R$150. Minha mãe ganhava R$150 com 4 filhos pra criar.
Então ela tinha que sustentar os filhos, pagar a casa, pagar tudo, comprar os trem, às vezes não dava. Então a gente passava muita necessidade. Só que ela fazia o que ela podia, o que ela tinha condição no momento, isso eu entendo. E aí antes eu ficava muito triste, que eu vim pra Belo Horizonte, que eu falava que eu quero dar uma vida melhor pra minha mãe. Quando ela morreu, foi a pior parte pra mim, foi poder não ter conseguido dar uma vida melhor pra ela. Porque eu falava, não, ela já fez o que ela podia quando era pequena, apesar de todas as coisas que acontecia, apesar de tudo, e aí, tipo, eu não consegui dar uma vida melhor pra ela. Tem duas coisas, né? O rejeitado, ele tem uma carência muito grande, uma necessidade muito grande de amor, porque isso foi privado dele. Principalmente quando vem dos pais, que são a nossa maior verdade. A nossa maior estrutura, ela começa pelos nossos pais, tanto a mãe quanto o pai. Então, você já não tinha a presença, né? O elemento pai, nem sabia o que era, e ainda tinha a presença de mãe que ela não conseguia entregar para você aquilo. Então, existe uma carência muito grande desse amor. E aí, todas essas pessoas, às vezes elas rejeitam e elas entram em reação porque a dor está tão forte que eles têm a necessidade do amor, mas eles não conseguem lidar com a possibilidade de perder aquilo, se um dia eles tiverem. Mas eles dividem, eles distribuem, eles são extremamente afetivos, amáveis, mas é um ponto de insegurança mesmo, é um medo, que é um medo muito grande, por isso que é uma dor tão profunda, porque é uma necessidade profunda de amor com um medo imenso de um dia perder isso, né? E você estava contando sobre o desejo que você tinha, né, de fazer algo pela sua mãe, eu tenho uma notícia boa para te dar. Tudo bem, infelizmente não vai ser por ela, mas você ainda pode fazer isso. Primeiro por você, e segundo, quando você concluir sua vida e quiser colocar mais alguém nessa história, você ainda pode fazer isso por mais alguém. Então, não desiste dos seus sonhos, dos seus projetos, porque não foi exatamente da maneira como você imaginou. A gente tem muitas maneiras de chegar onde a gente queria. E, Fran, eu queria te perguntar uma coisa. Me fala um pouquinho sobre essa estrutura rejeição. Quais que são as características da rejeição? Como que o rejeitado se sente e a maneira como ele atua por conta disso. Então, é legal que a Kel conseguiu ressignificar tudo isso que ela viveu, né? Isso é muito difícil, uma pessoa que teve essa rejeição. Por mais terapias e terapias que faça, ela ainda se culpa por tudo isso que aconteceu. Então, a gente entra naquela questão da dependência emocional, né? Tudo parte da dependência. Por quê? O que acontece? Quando ela era criança, ela teve que criar um padrão na cabeça dela em que ela não queria. Porém, ela foi obrigada a criar. Por quê? Ela passou por determinadas situações em que ela teve que criar uma válvula de escape. Então, assim, presenciou brigas na família, ou então mesmo a falta de amor, ou então a falta de carinho. Tudo que for no ponto negativo, essa criança viveu ao extremo e ela teve que criar essa proteção por ela. Então, assim, ela passou por tudo isso. Então, quando essa criança cresceu, esse padrão de comportamento continua. Então, ela continua querendo essa defesa. Então, ela continua procurando em outras pessoas o carinho, ela procura em outras pessoas o amor que ela não teve. Então, ela descarrega tudo isso em cima de uma outra pessoa. Pode ser um companheiro, pode ser um amigo, um primo, não importa quem for. Ela sempre vai descarregar achando que essa pessoa vai suprir tudo que ela passou antes. Tudo vai que ser ela o super-herói, o príncipe encantado que vai salvar. Isso, tudo que ela não teve com os pais, ela vai ter com essa pessoa em si. Então, ela abre mão da vida dela para poder viver a vida do outro, né? Ela não sabe diferenciar o que é bom para ela e o que é bom para ele. Já fiz muito isso em relacionamentos. Porque, tipo assim, quando alguém se aproximava de mim, eu queria que aquela pessoa permanecesse na minha vida. Então, eu sempre dava muito presente. Eu sou uma pessoa, uma das minhas linguagens do amor é presente, dar presente. Eu gosto muito de dar presente para as pessoas, tá? Fazer a pessoa ficar bem. Então, tipo, se a minha área eu consigo ajudar a pessoa na profissão dela, eu ajudava, eu tava ali presente, eu dava presente, eu queria que a pessoa me amasse. Então, aquela necessidade ali. E aí, depois, quando eu via que a pessoa do nada saía fora, eu ficava, mas meu Deus, eu era tão, assim, perfeita. Tudo que a pessoa precisava, eu tava ali, tudo. E aí, eu vejo o seguinte, depois passa um tempo, as pessoas voltam lá atrás e vêm querendo voltar pra minha vida. Porque eu vivo tanto a vida da pessoa que eu acho que depois ela não encontra a pessoa que quer viver a vida dela, que ela quer a pessoa de volta. Só que aí eu não quero mais. Falo, não quero mais. Olha pra você ver, eu fiz de tudo pela pessoa e a pessoa
não fez nada por mim, simplesmente virou as costas e depois não sabe por quê que fez isso. Só que a dependência emocional, eu tinha muita dependência emocional. Eu falava, não, Deus, eu não quero mais. Eu comecei a pegar a Deus, falei, Deus, eu não quero mais ter dependência emocional de ninguém. Porque eu sentia uma dor na alma tão grande, uma dor na alma, que eu chorava, eu falava, gritava, eu falava, Deus, eu não quero sentir isso mais. Uma das coisas que eu me cortava, eu dava soco na parede, porque a dor dali, que eu sentia no físico, aliviava a minha dor que eu sentia na alma. Eu falava, Deus, eu não quero mais. O que eu vou fazer pra isso passar? Se toda vez que alguém entrar na minha vida, a pessoa acionava um gatilho que me deixava muito mal. Qualquer sinal de rejeição, eu ficava péssima. Eu falava, Deus, eu não quero isso mais. Não quero. Hoje em dia, de um ano pra cá, mais ou menos, 1 ano e meio, que eu consigo lidar mais com isso. A pessoa sair da minha vida e eu tentar falar, não, a culpa não é minha, a pessoa tá indo embora, todo mundo passa. Eu falo o seguinte, o que eu tinha de mais precioso eu perdi. Foi minha mãe. O restante é o quê? Nada. E foi isso que fez você se tornar mais resistente? Sim, foi isso. E eu comecei a me apegar mais a Deus, sabe? Gosto muito, sou uma pessoa que sou cristã. Gosto muito de ir à igreja, gosto muito de orar. Então, Deus foi sempre me dando aquele acalento, foi sempre me ajudando. Ainda preciso muito ainda, porque eu acho que é dia após dia que vai acontecendo isso. Só que, tipo, eu consigo trabalhar muito em mim hoje em dia, algumas coisas. Não fico mal, mas aquela dor que eu tinha na alma, eu não sinto mais, porque às vezes eu gosto de alguém, a pessoa tá ali comigo, só que quando a pessoa sai, eu não fico mais chorando, não fico mais mal do jeito que eu ficava, fico triste, fico muito triste. Parece que a vida vai acabar. Nossa, pra mim era o fim. Tanto que ano passado, uma experiência que eu tive, que eu namorava um cara, conheci ele, conheci a família dele há mais de 10 anos, o pai dele, a madrasta dele era uma das minhas melhores amigas, e aí eu não conhecia ele não morava no Brasil há 10 anos. E aí ele veio pra cá passear, a gente se conheceu. Só que foi tão intenso, um trem tão de doido assim, que a gente começou a gostar um do outro. Tinha um mês que ele tinha terminado o relacionamento. E aí, a gente se apegou muito, ele voltou, porque ele tava morando em Paris, ele voltou pra Paris, e a gente ficou conversando um tempão, aí, do nada, ele ficava mal, ele ficava brigado, eu ficava, gente, alguma coisa tá acontecendo, mas eu acho que ele tá assim, porque ele tá num país onde não tem família e tal, eu tentava entender ele, e eu falei, não vou ficar na minha, não vou ficar apertando, não vou ficar com ciúme, porque ele tá num país realmente sozinho e tal, só que a ex dele morava lá, e aí depois ele ficava de boa comigo, aí a gente começou a namorar. Aí, uma semana eu tava de boa, uma semana de boa. E ele começou a me chamar pra poder ir pra lá. Perguntou se eu tinha coragem e tal. Eu comecei a programar minha vida toda, porque ele ia voltar pra Portugal, pra morar em Portugal com ele. Tipo assim, eu ia viver ali tudo que eu tinha pra viver. E a questão de trabalho, começou a olhar tudo, olhar passagem e tudo mais. Ele, olha, eu vou ficar aqui em Paris, tá? Vou juntar um dinheiro, depois vou abrir uma empresa em Portugal. E você vem pra cá e a gente mora junto e tal. Aí ele voltou pra Portugal. Na semana que ele voltou pra Portugal, ele começou a ficar estranho. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Alguma coisa tá acontecendo. Aí, ele pegou e terminou comigo. Chegou, e aí a gente tinha feito 2 meses que a gente tava junto, namorando mesmo, porque a gente já tava junto desde março, só que em agosto fez 2 meses que a gente tava namorando, firme e tal, tudo bonitinho, e aí ele pegou e terminou. Eu sem entender, eu falei, gente, tá passando um momento difícil, ele tinha sofrido um acidente e tal, e a gente continuou conversando e tudo mais. No domingo, a gente terminou na sexta, no domingo ia ter um evento de um amigo meu, me arrumei e fui, ele me mandou mensagem, pra esse evento você precisa ir assim? E eu comecei a me sentir culpada. Falei, velho, você gosta do menino, tal. E aí o menino pega e tá lá, doente, tá acamado, porque sofreu um acidente, eu tô saindo e tal. Parei e falei, vou sair do mesmo jeito. Saí, porque ele terminou comigo, eu tô na minha vida, eu sou solteira. E aí, 8 horas da noite, ele me ligou. Lá o horário é diferente, em Portugal, acho que é 4 horas a diferença, ele me ligou. Você tá em casa? Acho que era pra me monitorar. Querendo saber onde eu tava, o que eu tava fazendo e tudo mais. Ele sempre tinha vontade de saber o que eu tava fazendo. Eu falei, então não. Ele falou, eu preciso falar com você quando você chegar em casa. Então, minha vontade era chegar em casa porque ele queria falar comigo. Então, é uma forma que ele tinha de me controlar a hora que eu chegasse, se eu ia sair com alguém ou não. Aí, na hora, eu não pensei, né? Quando eu cheguei em casa, eram as 9 e pouco, eu mandei mensagem pra ele, só que ele já tava dormindo. Então, tipo assim, automaticamente, no outro dia, ele sabia a hora que eu cheguei em casa. Aí ele me ligou e falou, não era nada não sei o que, era só pra saber se você tava bem, se ia chegar bem e tudo mais. Só que eu comecei a achar estranho. E aí, ele também, eu fiz muito isso. Eu dava muito presente pra ele. Ele é cruzeirense, doente, comprei uma camisa nova do cruzeiro pra ele, mandei colocar o nome dele atrás e tudo mais. Conversava com algumas pessoas do cruzeiro, já tinham conseguido as pessoas autografar a camisa dele pra eu mandar pra ele, ou então pra eu levar quando eu fosse. Ele não tava muito bem, comprei uma cesta, através da hashtag no Instagram, encontrei uma empresa em Paris, mandei uma cesta pra ele, tipo, gastei quase R$500 em uma cesta, porque converte em euro, né? Pra ele se sentir melhor. Quando a gente fez 2 meses, eu mandei outra cesta em Portugal, através da hashtag, achei também. Então, eu sempre tava ali tentando fazer a pessoa se sentir bem, eu queria fazer ele se sentir bem, de alguma forma. E aí,
quando isso aconteceu, eu falei, gente, tá muito estranho. Ele fez tantos planos comigo, tanta coisa aconteceu. E eu entrei, fiz um fake, tinha um fake, adicionei a menina, que era ex dele, e vi que ela tava em Portugal também. Só que ela morava em Paris. Aí, pra mim, já foi o fim da picada. Eu falei, alguma coisa tá acontecendo. Só que até então eu tava me sentindo mal, porque falei, olha, tá acontecendo isso, porque talvez ele terminou comigo pra voltar com ela. Eu não achei que seria, ele estaria com nós duas ao mesmo tempo. Aí, tá bom. Eu mandei mensagem pra prima dele, porque eu sabia que ela ia falar com ele. Falei com ela um tanto de coisa, xinguei ele tudo pra ela. E aí, bloqueei ele no meu WhatsApp. Ele me chamou, tem 2 WhatsApp, me chamou no outro. Aí eu bloqueei também. Aí ele foi no Instagram, me bloqueou, tem 2 Instagram, me bloqueou no Instagram. Vamos bloqueando todas as redes sociais, sem limite. Me bloqueou, eu não queria conversar com ele, porque eu sabia que ele ia conseguir contornar a situação e manter a conversa comigo e com ela. Porque depois eu entendi que pra ele, tipo assim, vou tentar com uma e com a outra. Quem der certo é isso mesmo. Se não der certo com ela, vai dar certo com a Kel. Então, tipo assim, ele ficou naquele... Ele também tem essa necessidade de se sentir o poderoso. Pra mim, na cabeça, é isso. Tem uma questão, inclusive, assim, muitas mulheres vivem sobre essa questão de homem ter 2 mulheres, que muitas vezes ele não quer abrir mão de nenhuma. Não é nem ver com quem ele fica. É ficar o máximo que puder com o máximo que puder. Eles chegam a um momento em que, pro ego deles, né, pra autoestima deles, e até às vezes por ligação afetiva, eles não querem abrir mão de ninguém. E eles já conseguiram... Vira um jogo emocional, né? E tem uma frase muito legal que fala que quem vive pra agradar, não agrada da vida que leva. Então, assim, é bem isso. É colocar isso na cabeça e falar, gente, isso tá legal? Não, não tá. Então, peraí, tá? Tem que colocar um pontapé nisso. Mas né? era dependência emocional. Eu vejo que eu Sim, tinha muita dependência emocional. mas dele, o porque eu legal- gostava dele. Falo, gente, como que eu gosto de uma pessoa que a gente ficou conversando, tipo, um mês, a gente teve uma semana juntos, assim, que depois foi embora, foi uma semana, assim, diferente, uma coisa diferente. Como que eu gostava tanto de uma pessoa, e na minha Não era cabeça, claro depois que a gente pra você, terminou, né? na minha cabeça a gente terminou, e eu falava assim, ele sente por mim, ele sente por ela, tá? Ele gosta das duas. E também não vou falar que não gostava, né? Tipo, talvez ele sentia, amava ela e gostava de outra pessoa, de mim e tal. Não consigo entender isso. Aí, quando eu descobri, mandei mensagem, ele ficou desesperado. Aí eu falei bem assim, vou falar com ela. Falei com a prima dele. Vou mandar mensagem pra ela. Aí ele ficou desesperado, começou a me mandar mensagem no Instagram, porque a gente tinha que resolver isso conversando, que a gente era 2 adultos e tal. E eu peguei e não quis conversa. No outro dia ele me bloqueou e tal, bonitinho, ficou lá na dele. E passou uma semana. Só que aí, quando eu descobri que ela tava lá, eu ainda tava me sentindo meio assim. Eu falei, olha, você me trocou, o que tá acontecendo? E eu conversei com uma amiga minha. Eu falei assim, nossa, queria muito saber o que tá acontecendo. Queria que ela soubesse que a gente tinha alguma coisa. Aí a amiga pegou e mandou mensagem no Instagram dela, falando, preciso falar com você. E aí ela pegou e falou bem assim, o que se trata? Aí minha amiga, conversando com ela, mandou o número da minha amiga, mandou um número, ela chamou. Só que na hora que ela chamou, tava a foto dela, da mãe dele e um primo dele. Aí minha amiga falou bem assim, engraçado, essa mulher aí, a sogra da minha amiga terminou semana passada. Ela, como? Se eu namoro ele há 1 ano? Aí ela, como assim? Aí minha amiga mandou o print na hora e falou assim, o que eu faço? Falei, pode passar meu número. Ela me chamou. Tudo bem, eu sou fulano de tal, namoro fulano de tal há muito tempo, o que tá acontecendo? Eu falei, Fiquei sem entender, eu falei, você namora há quanto tempo? E aí eu falei bem assim, parece casa de novela mexicana, eu falei, não tô acreditando que isso tá acontecendo comigo. Só que naquele momento eu tirei um peso das minhas costas, porque eu falei bem assim, quem não vale nada aqui é ele, não sou eu. Porque eu me doei o tanto que eu podia, eu me privei de muita coisa, ele tava lá, eu tentava entender ele a todo momento, que ele não tava bem, era por causa disso. E aí eu falei com ela, posso te ligar? Que ela queria conversar, eu falei, não, eu quero conversar por ligação. E eu descobri que o caso é pior do que eu pensava, que eles estavam morando junto há 1 semana. E ele tinha pedido ela em casamento na semana. E tudo que ele falava comigo, ele falava com ela também. E aí, essa menina que era minha amiga, que era a madrasta dele, conversei com ela, ela falou, não, você tem que contar pro pai dele tem que saber quem que ele é, tal, não sei o quê. E ela também tava com planos eles estavam com planos de ir pra lá, pra Portugal, porque eu ia também, então todo mundo ia acabar ficando junto ali e tal. E aí, eu contei, porque ela ficou me incentivando. Só que depois ele conseguiu entrar na mente dela e virou isso contra mim. Então ela, apesar de saber de tudo, ver todas as mensagens, e ele falava que tava comigo, e depois a outra dele falava que ele tava com ela ainda ficou contra mim, e ficou com raiva de mim e me bloqueou de tudo. Então, tipo assim, eu fiquei meio chateada na hora, só que eu falei, sabe de uma? Eu não preciso disso, porque se é minha amiga, independente de qualquer coisa, eu vou saber diferenciar a situação. E ela viu tudo o que estava acontecendo. Então, olha pra você ver o tanto que ele conseguiu me manipular a família dele. E antes de namorar comigo, antes de namorar com essa outra menina, ele namorou uma menina que mandou uma mensagem no Instagram do pai dele contando tudo o que ele era. E foi o que aconteceu comigo e a menina contou também. Aí eu falei, será que as pessoas não percebem que será que são 2 doidas ou a pessoa que não é normal?
Geralmente a gente acaba saindo como a culpada nos olhos da sociedade, né? Muitas vezes a pessoa vai analisar assim, não, aqui eu moro em outro estado. Assim, ela é que viajou, ela é que estava carente, ela é que sonhou com isso. O cara brincou com ela, mas ela é que sonhou. Só que a gente sabe o que a gente escuta, o quanto que a pessoa se faz presente na nossa vida, o quanto que ela promete e que ela tenta fortalecer essas crenças. E de acordo com muitas vivências da nossa vida, às vezes aquilo ali era tudo que a gente precisava, né? Para embarcar dentro de uma paixão à distância. Coisas que às vezes funcionam e às vezes, infelizmente, são uma cilada pra gente. E foi exatamente o que você falou, né, Fran? Para combater todas essas situações, todas essas ciladas, é autoestima. Parece clichê falar isso. É muito fácil. Se ame como se fosse apertar um botão, pronto, agora eu me amo, agora eu sou uma pessoa nova, nossa, eu olho pro espelho, tô completamente apaixonada. Ninguém se apaixona por nada no mundo da noite pro dia. É realmente um exercício. Primeira coisa que a gente precisa para se apaixonar é se conhecer. Né? A gente precisa saber muito mais sobre nós. Como é que você conhece alguém? Não é perguntando, não é observando, não é começando a dar a sua atenção, direcionar o seu interesse para isso. Fran, me dá umas dicas aí do que a gente pode fazer para a gente poder conectar mais a nossa autoestima. Falar de autoestima é muito louco, né? Porque a gente acha que a autoestima tá ligada só à beleza, né? A aparência, e vai muito além disso, assim, é saber do que você gosta, é saber do que você quer fazer, é você identificar se você está bem no local que você vai, se você está bem no que você está fazendo. Então, não vai muito além do, minha aparência, meu cabelo. Então, assim, como que a gente consegue identificar tudo isso? Você vai... Eu falo muito para os meus pacientes que a gente cria eu falo para criar um caderninho, sabe? E através desse caderno você vai colocar o que eu faço. A minha profissão, por exemplo, é marketing. Eu gosto do que eu faço? Eu estou bem? Estou vivendo bem aqui? Tudo isso que eu estou fazendo é para o meu bem? Eu tô gostando, tá legal, o clima tá bom. Se a partir daí tá legal, você vai pular para outra área. Meus amigos, eu sou bem aceita aqui, eles gostam de mim da forma que eu sou. Tudo você tem que fazer uma pergunta para você mesmo, para você conseguir identificar e ver que você está bem consigo mesmo. Porque se você tá bem com você, você consegue agradar qualquer outra pessoa. Então, você vai identificar primeiro as áreas da sua vida que você precisa de mudar. Identificando isso, você vai mudando gradativamente. E se para você tá tudo certo, ótimo. Se você já tá no ponto de partida de minha autoestima já tá ficando bacana, ou então minha autoestima já está legal, posso amar outra pessoa, já consigo amar alguém, já consigo fazer uma outra pessoa feliz, porque é a partir daí que você vai conseguir fazer o outro feliz. Quando você mesmo está bem com você e quando você se ama, a princípio. Michael Jordan foi entrevistado em um dos prêmios que ele ganhou. E aí perguntaram para ele assim, como é ser um homem de sucesso? E ele falou, primeiro é necessário ser um homem de muito insucesso. A autoestima ela é construída através dos acertos e erros. A gente entra em algumas relações tóxicas, ninguém ensinou pra gente como é que faz. E é impressionante porque as pessoas tentam passar a autoestima e a beleza pela aparência. Mas a verdade é que, quando a gente tem uma autoestima, ela vem de dentro para fora. A parte de fora é uma consequência. Primeiro, a gente começa a se aceitar. Começa a aceitar quem a gente é, as nossas falhas, tá tudo bem não ser perfeito, tá tudo bem não poder controlar. Outra questão que ajuda a gente a lidar principalmente com a rejeição é aceitar que nem tudo tá no nosso controle. Tudo bem, eu permito não estar, que a pessoa me diga não. Nem sempre eu vou ter acesso a ela para perguntar por que ela não quis. Nem sempre, talvez ela não esteja mais aqui, ou talvez eu não tenha mais acesso a ela, e eu nunca vou saber por que ela não quis, mas tá tudo bem. Eu não quero ter uma razão, não preciso dessa resposta. O fato de acreditar em Deus dá pra gente também um grande alívio. Tem uma brincadeira que fala que um professor entrou na universidade e falou, hoje nós vamos ter uma prova. Quem tem Deus é em dupla, quem não tem Deus é individual. E essa é a vida. Se você não acredita em Deus, é um direito que todo mundo tem, óbvio, ok? Você vai ter que lidar com isso sozinho. Mas quando você acredita, você tem a possibilidade de um colo, de um acalento ainda maior.
Então, quando você acredita nisso, ele te dá a possibilidade de ter descanso. Eu não sei lidar, o que eu vou fazer com isso? Não sei. Mas tá tudo bem, vou confiar que daqui para frente eu vou entender. Hoje eu não vou entender, mas quando eu olhar para trás eu vou entender. E aí, quando você começa a permitir que as coisas sejam imperfeitas, que você não vai ter o controle, mas que tá tudo bem, o que eu posso fazer por mim? O que você faria por alguém que você ama, que tá em sofrimento? Que for um amigo, um familiar, alguém que você ama muito. O que você faria para essa pessoa se sentir melhor? Eu daria presente, eu levaria ela para comer alguma coisa, eu assistiria um filme engraçado, eu ficaria horas ouvindo ele falar. Por que você não pode fazer isso por você? Você é o melhor ponto de confiança que você pode ter. E olha, sentar e ter várias reuniões com você pode ser algo revolucionário. Sentar e falar sozinha mesmo. E daí? Ninguém tem nada com isso. Senta e pensa sobre isso e pergunta. Eu converso sozinha. Eu saio pra almoçar sozinha hoje em dia, eu faço tudo. Maravilhoso. E essa questão de aceitação pra mim era muito difícil antes, porque a minha mãe era negra, então ela também não gostava, ela de vez em quando ela falava sobre a cor dela e tal, então eu cresci com aquilo. Então tudo pra mim será que é porque eu sou preta? Será que é que meu cabelo é assim? Então, eu tentava sempre culpar isso também. Não, mas me trocou porque fulana era mais bonita. Mas olha fulana aqui. E eu comecei a parar pra pensar sobre isso, eu falei, não, tem que parar com isso. Quando eu tive depressão, eu engordei 15 quilos. Então, eu me sentia gorda. Antes eu não era gorda. Engordei 15 quilos e aquilo me afetava. Eu falava, gente, o que tá acontecendo comigo por causa da ansiedade? Eu ia comendo. E hoje em dia eu falo, não vou deixar mais isso acontecer comigo. Eu conheci um menino e tudo dele é academia. Ele é tipo o pior de academia. A aparência dele importa muito pra ele. E a gente tava saindo e tal, tava legal, tudo tava bem. Aí eu postei uma foto de TBT, uma foto minha antiga. Ele falou bem assim, tem quanto tempo é essa foto? Eu falei bem assim, tem 1 ano e meio mais ou menos. Ele pode te dar um conselho? Você não vai ficar chateada, não? Eu falei, lá vem. Conselho se fosse bom vendia, não dava, né? Lá vem. Eu falei, o que foi? Você tava tão bem nessa foto, olha seu rosto como é que tava, não sei o quê. Se você procurar reeducação alimentar e tal, automaticamente ele falou que eu precisava emagrecer. Se eu emagrecesse, eu ia ficar mais bonita. E aquilo eu fiquei pensando. Eu falei, assim, sabe de uma? Já tô determinada a ir pra academia, vou pra academia. Fui pra academia 15 dias, depois eu parei e falei assim, eu não vou malhar agora, não vou malhar quando eu quiser, não por causa dos outros, não. Eu não tô nem aí. Quem quiser gostar de mim, vai gostar do jeito que eu sou. Se não quiser gostar, problema. Fica com quem ele quer ficar. Se ele gosta de gente com um padrão tal de academia, procura uma pessoa assim. Então, eu vi que eu mudei a minha mente quando eu tomei essa decisão. Eu falei, não tô nem aí. Se quiser olhar pra mim e falar bem assim, eu não quero ficar com você por causa disso, pra mim não faz diferença mais. Só que naquele momento eu me cobrei. Falei, não, realmente, vou mudar minha alimentação. Não era por causa de mim, por causa da minha saúde. Era por causa dele. E eu falei, não, agora eu não faço mais isso. Eu coloquei trança no meu cabelo, tal, porque eu quero fazer voltar com meus cachos e tal. E aí, um monte de gente falou, ficou tão bonito, não sei o quê. E aí, umas 3 pessoas olharam pra mim e falaram assim, nossa, eu preferia seu cabelo do jeito que tava antes. Eu falei, só não fazendo o seu. O meu eu tô amando, não faz engraçado. O seu, não. Você viu o que aconteceu com a Rihanna? Ela fez a apresentação do Super Bowl, né? E aí ela tava com uma roupa maravilhosa, vermelha, e aí os comentários foi que ela tava muito grávida, que ela tava muito inchada, que a barriga tava muito grande. Ou a gente tá magra demais, ou a gente tá gorda demais, ou a gente tá musculosa demais, grávida demais, a gente tem cabelo demais, cabelo de menos. Imagina ter que se encaixar em tudo isso. No padrão, né? Na verdade, é um padrão que as pessoas criam, né? Aí tem o padrão que as pessoas criam e o padrão que a gente se sente bem. Hoje em dia eu tô optando mais pelo padrão que eu me sinto bem. Não tem nada mais belo e original do que ser você mesmo. Isso mesmo. E eu tô ficando na minha. Eu falei, sabe de uma, quando eu quiser, eu quero, lógico que eu quero ir pra academia e tudo mais, mas eu vou no meu tempo, eu não vou mais por causa de ninguém, não vou fazer mais por causa de ninguém, pra agradar ninguém, pra me agradar. Falei, não, isso eu fui vendo que eu tô mudando, realmente. Falei, olha, pra você ver, cada vez que passa, eu tô mudando a minha mente com essas coisas, porque o que me afetava antes não me afeta mais. Na hora eu fiquei triste. Quis mudar, quis ir pra academia. Eu falei, nossa, eu gosto tanto de sair com fulano, eu gosto tanto de ficar com fulano. Será que pra isso a pessoa tá comigo, vai ter que acontecer isso? Essa questão da ansiedade também, né, da compulsão alimentar, da depressão. Primeiro que a depressão é uma doença, né? As pessoas precisam entender isso, que depressão não é frescura. Ela é uma doença e ela precisa ser tratada. E a depressão, o primeiro gatilho é a ansiedade, né? É a compulsão alimentar, é você descontar toda a raiva do mundo na comida. E eu sempre falo que a ansiedade, como que a gente pare de ser uma pessoa ansiosa? É mudança de hábitos.
Então, se você tem o costume de criar uma rotina, muda a sua rotina, porque a rotina, ela passa a ser maçante, ela passa a ser chata e, consequentemente, você não tem nada novo. Então, você vai descontando tudo isso nessa rotina maçante que você criou para você mesmo. Então, assim, mudar os hábitos. Ah, eu não vou na academia e não faço uma caminhada. Por que não? Por que não posso cuidar da minha saúde? Por que que eu não posso ter um corpo melhor ou me sentir melhor? Ah, eu costumo comer isso, isso e isso, mas isso me faz muito mal. Mas por que que eu não posso parar? Por que que eu não posso tratar da minha saúde a princípio e, consequentemente, eu vou aumentar a minha autoestima? Né? Cuidar da gente é... Isso, o cuidado com o nosso corpo, com a nossa saúde, e isso interfere diretamente na nossa autoestima. Então, a questão da ansiedade nada mais é que você mudar hábitos que você normalmente faz demais. É uma rotina, e a rotina maçante, chata, desgastante. Então, você mudando os hábitos, você vai parar de ser aquela pessoa, né, que desconta tudo em alguma coisa, não só na alimentação, ou na academia demais, por exemplo, ou fica muito tempo no telefone porque não tem nada para fazer. Por que que eu não posso ler um livro? Por que que eu não posso, não sei, estudar, fazer alguma coisa diferente para o meu bem-estar? Né? Mudar a mente, mudar o seu foco. Mudar o foco da atenção, mudar o foco dos seus pensamentos, isso tudo ajuda diretamente na nossa autoestima e nessa questão da ansiedade. Muito louco. Essa questão da autoestima, ela é construída por escolhas repetidamente que a gente faz a nosso favor. Primeiro, a nossa saúde. Realmente, vamos lá. A beleza não é um padrão. É mentira. A própria moda já entende isso e já traz pra gente milhares de modelos e de pessoas, personalidades de maneiras totalmente diversas, porque o mundo tem muitas faces, o mundo tem muitas cores, o mundo tem muitas opções e a gente tem que entender isso. O mundo aos poucos vai entendendo. Primeiro a entender isso somos nós. Nós somos feitos de maneira perfeita e quando a gente entender a nossa beleza, a gente consegue usar isso a nosso favor. Quando a gente começa a escolher cuidar, por exemplo, de um distúrbio, no caso, né, que é a ansiedade, que é um sentimento de apuros. O que a ansiedade faz? Ela faz a gente entrar num estado de proteção. Antigamente, nos nossos antepassados, a gente tinha a descarga de adrenalina que dispara sangue para as nossas pernas para que a gente pudesse fugir, né, de um predador, de uma situação em perigo. Então, a gente multiplicava a nossa força 10 vezes mais, a gente ganhava uma velocidade muito maior, e sim, a gente ficava mais energizado e, às vezes, até agressivo, porque era um mecanismo de defesa. O que é a ansiedade? Ansiedade são descargas de adrenalina. Ele começa a dar pequenas descargas de adrenalina por algum gatilho, que pode ser o medo de ser rejeitado, uma situação que você já conhece, algum comportamento de alguém que era repetido antes da pessoa te deixar, ou uma situação que faz você sentir medo de não ser aceita, uma situação que você encontrou, que você viveu uma traição, algum comportamento incomum, que fosse uma ausência, uma palavra, algo que sempre aciona. Aí ele dá essa descarga de adrenalina, só que é como um cachorro correr atrás do próprio rabo. Ele não te faz correr. A ansiedade, ela não te faz fazer nada. Ela te deixa energizada, paralisada. E aí você não consegue tomar nenhuma decisão. Você tem uma chuva de ideias, muitas vezes ruim. Ai, o que vai acontecer? Vai acontecer que aquela pessoa vai falar isso, ela vai estar em tal lugar, ela vai fazer isso, eu vou ser abandonada, ou ela vai me tratar mal, ela vai me trair. Meu Deus, eu vou perder aquele emprego. E as chuvas são uma atrás da outra. E vai vindo. Ai, vão falar isso, vai acontecer isso, eu vou ficar sem dinheiro, e vou ficar assim. E aí você vai tendo aquela tempestade de emoções horríveis, e ela vai só aumentando, e a adrenalina vai aumentando, e a taquicardia vai aumentando, e a sensação de desespero vai aumentando, só que você não consegue fazer absolutamente nada. Primeiro ponto né, você fica preso totalmente na sua mente. Ele é totalmente imaginário. Se você parar para pensar, todo esse desespero não existe. Ele é totalmente na mente da gente. Então, em primeiro ponto, o que a gente precisa fazer em situações de risco? Vamos fazer assim, a situação de ansiedade. Estou em pânico, estou ansiosa. O que eu faço?
Em primeiro lugar, entenda, nada disso é real. Ah, mas pode acontecer, tá à beira de acontecer. Eu já vi acontecer. Não aconteceu. Não é real. Segundo ponto, entrar em pânico não vai me ajudar. Não vai me levar a lugar nenhum, não vai me trazer solução nenhuma. Então, eu preciso me acalmar. Eu preciso encontrar dentro de mim uma paz. Afastar de coisas que não fazem bem e que levam a gente a essa emoção, que é negativa e que é tóxica e que adoece a gente, é um dos pontos mais importantes. E isso é um passo de autocuidado, é um passo de autoestima. A gente não se ama da noite pro dia, a gente se apaixona. E é no processo. Quando você já conquistou um grande grau de autoestima, você se apaixonou por você durante todo o caminho. Foi um minuto que você escolheu assistir um programa que você queria ver, que você nunca escolhia. Foi comer uma coisa que você queria comer, que você não se permitia. Foi ir a um lugar. Einstein falava uma coisa muito interessante. Ele falava que para a gente conseguir manter a nossa disciplina, a gente deveria fazer pelo menos uma vez por dia algo que a gente não queria fazer de maneira nenhuma. E a autoestima, ela é assim. Você vai precisar fazer sem vontade. Você vai precisar tomar algumas decisões que não fazem sentido e que parecem apenas um teatro. Mas que seja. Porque o nosso cérebro, ele é ensinável. A gente não ensina o nosso cérebro a rir. Existem pesquisas de alguns cientistas que falam que se você forçar a risada por um determinado tempo, depois o seu cérebro entende que você tá feliz. Eu faço muito isso, você acredita? E ajuda. Pessoas de Quando riso eu tô fácil. triste, eu fico assim. Aí o povo, o que foi? Eu falei, não conversa comigo agora. Aí fico assim. E a pessoa, o que tá acontecendo? Eu falei, me deixa eu ficar rindo aqui. E aí eu começo a rir da situação e aí muda totalmente o ambiente. É realmente um clique, né? Você consegue trocar as emoções. Porque você começa a perceber que, olha, a situação que você viveu não foi uma escolha, né? A dor, ela não é uma escolha. Mas o sofrimento é uma decisão que a gente toma. Por que eu tô falando isso? Eu não escolho que as pessoas me causem algo. Mas eu posso escolher permanecer ali. Eu posso escolher remoer aquilo ali. Eu posso escolher... Ficar cutucando a ferida, né? Porque... O que a gente faz em situação de sofrimento? A gente se enxerga como uma vítima. Ai, a pessoa me enganou. E a pessoa mentiu pra mim, eu não merecia isso. Porque eu tava fazendo o melhor que eu podia. Eu sempre me via como culpada. Isso, mas e é fica isso. martelando isso na cabeça, né? Não para um minuto de pensar na culpa. A culpa é minha, eu que fiz, eu sou culpada de tudo isso. E não é bem por esse lado. Essa questão de quando você tá nessa crise toda, parece clichê, mas fechar o olho, contar até 10 e respirar fundo, funciona. Me irritava quando as pessoas falavam pra mim quando eu tava nesse momento. Conta até 10, eu ficava querendo dar um soco na cara da pessoa. Conta até 10 o quê? Eu tô quase infartando aqui, você vai mandar eu contar até 10. Mas Só que hoje em dia eu paro e penso e falo, tá, o que eu posso fazer pra mudar? Se eu ficar ansiosa ou não, vai mudar a situação? Não vai, então, ó, foda-se. É difícil, porque a pessoa, mais. ela tá muito mental, né? Uma pessoa em estado de ansiedade. Existe uma diferença muito grande. Quando a ansiedade tá dentro de mim e quando a ansiedade tá dentro do outro. Sim. Quando ela tá dentro de mim, eu vou me conscientizar. Então, de certa forma, eu tenho a minha parte de boa vontade, de eu quero. Agora, quando tá no outro, eu posso ter a vontade de ajudar. Mas pensa numa pessoa em situação de pânico. E ela, estado de choque, gritando, pulando. Como que você vai falar assim, calma, conta 10. Toma um copo d'água, ela vai jogar água na sua cara. Nossa. É óbvio que não vai ser. Então, existem outras maneiras, existem técnicas que os nossos psicólogos vão nos ajudar, né, a conseguir fazer com que a pessoa entenda que ela está ali e que o que é real é muito diferente do que parece que vai estar à beira de acontecer, né? Então, assim, para lidar com uma pessoa que está em ansiedade, o primeiro papel que a gente precisa ter é manter a calma. Dá umas dicas para mim, Fran, me ajuda. Diga pra gente aí. Eu vou te falar, o mundo hoje tá doente com essa questão da ansiedade. Eu falo, todo mundo precisa de psicóloga. Sim. Deveria. A terapia hoje, ela é muito mais procurada do que antigamente. E as principais queixas são depressão e ansiedade. E tem vídeos no YouTube que você coloca assim, músicas para dormir. Ou então músicas para se Já acalmar. coloquei muito também.
Barulho de chuva. Isso, e eu vou te falar, funciona, não funciona? Funciona, porque Pois eu durmo bem. É uma ótima técnica que eu falo para os meus pacientes. Usem isso quando você tá indo dormir. Tô com insônia, não consigo dormir de jeito nenhum. Eu coloco muito louvor também. Pra quem gosta, né? Um louvor Me acalma. acalma, isso mesmo. E é uma técnica que é muito utilizada hoje em dia, colocar a musiquinha ali, porque você vai ouvindo a música, vai te acalmando e, consequentemente, a música vai te dando sono. Tem outras técnicas também, a questão dos chás, né? Você tomar um chá que te acalma antes de dormir, 30 minutos antes. Tirar o café à noite. Não tomar café à noite para pessoa que é ansiosa, para pessoa que tem insônia. Tomou café, acabou, você não vai dormir. Coca-Cola, nada disso. Todos estimulantes, né? São tudo, Energético, exatamente. café, Coca-Cola. Energético não me deixa assim acesa. Maracujá não me faz dormir. Acho que eu sou meio assim, meio esquisita. Mas o maracujá não é para fazer dormir. Ele é um calmante não me acalma. muscular. Tipo assim, às vezes eu tô com muito sono, eu tomo energético. Eu durmo do mesmo jeito. Porque ele não tira a sua energia Sim, física, né? Mas a questão é que ele é um estimulante. Sim. A taurina, cascas de alguns legumes e frutas, o café, que é a cafeína, eles são estimulantes. E muitas vezes eles vão reagir de maneira interna. Esse é um engano que as pessoas fazem. Meu coração acelera muito, né? Eu já tive princípio de infarto, então meu coração acelera muito. Exato. Às vezes eu tô dormindo e tal, eu sinto, aí eu acordo. É como se ele desse uma descarga de adrenalina. É a mesma questão. Você pode dormir numa crise de ansiedade. Sim. Mas o que acontece é que você não consegue paralisar o seu corpo. O que acontece dentro da gente? Uma das situações, assim, que eu vejo hoje para ajudar alguém que está no exato momento que ela está numa crise de ansiedade, né? Ela acionou no gatilho mais alto, acolher. A ideia não é tentar conscientizar, não é tentar nada, é deixar ela saber que você está ali. É ouvir e entender. Apenas. Você não precisa falar nada. Só deixar a pessoa descarregar. Falar tudo que ela tem para falar ou chorar. Que a maioria das vezes é choro ao invés de fala. Então, deixa a pessoa chorar, só abraça, acolhe, fica perto. Fala, olha, eu tô aqui, se você precisar. Exato. Tô junto, vamos lá, você vai conseguir passar por isso. Essa questão do acolher, mas não é sempre que a gente tem uma pessoa para nos acolher. Então, às vezes, a gente tem que dar os nossos pulos. Às vezes Sim. eu tô em casa sozinha, porque eu moro sozinha. Então, pra mim, o que eu faço? Quando eu vejo que às vezes dá uma crise muito forte, eu falo, Deus, me ajuda. Eu começo a chorar. Eu tive uma crise de ansiedade tão forte que eu fui dormir e eu tive... Como é que chama sonambulismo? Que eu fiquei, acordei, eu nem lembrava. Porque lá em casa é digital, né, a porta. E aí, a minha amiga tava dormindo lá esse dia, ela falou comigo, ela falou que eu levantei, abri a porta de madrugada, fechei a porta e voltei a dormir. Falou que no outro dia eu sentei na cama, conversei com ela, e eu não lembro de nada disso. Só que eu tava num grau tão grande de ansiedade que eu acho que me causou isso. E aí eu comecei a falar com Deus, falei, Deus, eu não quero ficar assim mais. Não quero. Comecei a colocar louvor, comecei a ouvir louvor, aí eu conseguia dormir com louvor. Outra coisa que me ajudou muito, às vezes eu tô muito ansiosa, aí eu deito, começo a pensar em coisas que eu quero que aconteça, coisas boas, e eu durmo. Pensamentos positivos, né? Os pensamentos positivos sempre ajudam também. Ou então você pensar em uma coisa que você queira muito fazer, uma viagem que você sonha em fazer. É como eu falei, é mudar o foco do seu pensamento sempre. A ansiedade está muito relacionada a isso. Se você tá nessa crise, é porque você tá pensando diretamente em coisas negativas, em coisas que podem acontecer, ou que já aconteceu, ou que nem vai acontecer, e você tá ali pensando, fixado naquela ideia, mas não é isso. Você vai ter que se esforçar e mudar todos esses pensamentos. E utilizando tudo isso que a gente falou aqui, você vai conseguir se acalmar sozinho. Né? Sem ter que ir para um hospital, sem ter que tomar um remédio, que é a ideia da psicologia é essa. É a gente fugir da medicação. Né? Porque a medicação você toma para isso e atrapalha em outra coisa. Então, a ideia é essa. Se a gente conseguir solucionar todas essas questões mentalmente, apenas você mesmo, é um ótimo gatilho, né? Uma ótima forma da gente conseguir lidar com todas essas situações. Existem duas situações. Eu vejo essa questão, por exemplo, remédios. Existem algumas pessoas que estão em um nível que elas têm muita dificuldade de controle. O remédio, eu acredito, tá? Que ele é um instrumento. Sim. Ele não é a resolução.
O tratamento é o que resolve. Ele é um paliativo. Exato. Ele vai dar... É como se você tivesse um buraco na parede e você tampasse um pouquinho com pasta de dente. É isso mesmo. Naquele instante vai resolver. Mas depois de um certo tempo, se você não der a obra que você precisa dar, se não for lixar, passar a massa certa, vai cair, vai voltar. Sim. E o perigo de aumentar ainda é maior. Voltar pior. Então, assim, realmente, mais uma vez, assim como a autoestima, é um exercício. Não vai ser da noite pro dia. É necessário um passo de cada vez. Eu vou dominar a minha ansiedade de uma vez. Eu vou lembrar de tudo isso aqui que a gente conversou hoje. E na hora que eu tiver um gatilho de ansiedade, eu vou... Desesperadamente, eu vou me centrar, vou pensar numa cachoeira, vou começar a cantar um louvor. Não vai funcionar, não vai acontecer. A verdade é que é um passo de cada vez. Sim. Na primeira vez que eu tiver ansiedade, eu vou tentar sentir que eu tô aqui. Eu vou tentar prestar atenção nas coisas que estão aqui. Nossa, eu tô em pânico. Eu vou respirar. Na próxima vez, aquilo funcionou. Vou fazer aquilo com isso. E assim a gente vai encontrar o nosso próprio mecanismo. Não tem receita de bolo. Para cada um vai funcionar uma coisa. De bolo, exatamente. Cada organismo funciona de uma forma diferente. Falando sobre remédio, eu tive uma experiência também com remédio, porque nenhum desses casos que aconteceu comigo, eu tinha um menino que eu conhecia há 6 anos, tudo relacionado à vida sentimental, porque parece que eu sempre buscava refúgio na minha área sentimental. E eu conheci ele há 6 anos, só que nesse período cada um foi pro seu lado e tal. E a gente se desencontrou. Aí ele começou a me mandar mensagem, voltou a morar em BH, começou a mandar mensagem. E eu comecei a conversar com ele. Tranquilo. Aí, eu falei, vou dar uma oportunidade. Parece que ele mudou, tá diferente e tal. Comecei a conversar com ele. A gente começou a marcar de sair, de se encontrar e tudo mais. Nesse período, ele tava super carinhoso. Eu falei, não, agora eu acho que ele mudou e tal. De um dia pro outro, ele ficou mal. Falei, não deve estar bem, alguma coisa deve estar acontecendo com ele, sempre tentando entender. E aí, passou uma semana, ele apareceu namorando. Só que isso aconteceu, na mesma semana teve um acidente de uma menina. E aí, juntou isso e o acidente e me abalou demais, que eu vi uma menina de 23 anos, morreu no acidente. Falei, gente, eu tô com 25 anos, olha o que aconteceu com a menina, e olha o que o menino fez isso. Então, juntou um monte de coisas. Eu tinha paguei. Só que quando eu acordei chorando muito. Eu morava em uma república, a menina me acordou nesse dia, porque ela ficou preocupada, porque eu dormi direto, e aí ela só ouvia, disse que eu chorava de noite, às vezes eu tava dormindo chorando. Quando eu acordei com crise já, com crise de ansiedade, com tudo, eu já não queria existir, já tá aquela dor no meu coração, já tinha voltado todo, eu tinha tomado esse tanto de remédio. E aí eu falei, sabe, eu vou tentar fazer alguma coisa, chamei minha amiga pra almoçar, a gente saiu pra almoçar. Só que eu cheguei em casa, ainda tava muito mal. Aí, no outro dia, quando eu fui pegar Uber, eu tava tão mal com tudo, e por causa do efeito do remédio também, que me deixou meio grog e tal. Hoje em dia, ele é meu amigo. Ele ficou muito preocupado. Só que aí, eu só chegava e chorava. E aí, eu fui procurar um psiquiatra, um psicólogo, fui procurar tudo. E ele me passou 4 remédios diferentes. Tinha um que era muito forte, que eu tinha que tomar pra dormir. E aí, tá bom, comecei a tomar, tal, fui me sentindo melhor. Quando aconteceu o negócio do menino que morava em Portugal, logo no começo, quando a gente tava junto, entre abril, depois do meu aniversário, ele ficou totalmente estranho, diferente, eu sem entender o que tava acontecendo. Eu falei, sabe de uma? Eu tava muito ansiosa. Porque ele era meu refúgio. No outro dia, eu só lembro que eu acordei chorando, eu tava em casa sozinha, e aí eu lembro vagamente que eu... Não sei como eu cheguei no hospital. Se você me perguntar, foi Deus. As pessoas às vezes não entendem, mas eu acredito muito que foi Deus que de alguma forma me levou, porque eu tava em casa sozinha. Só lembro quando eu lembro assim de algumas coisas que acontecia, eu desmaiava de novo. Eu lembro que eu cheguei no hospital, ele já me levou pra UTI. Quando eu lembro, ele estava já fazendo lavagem, estava fazendo um tanto de coisa, porque a médica falou que é um remédio muito forte. E que se eu não tivesse ido pro hospital, talvez realmente eu tinha ido a óbito, porque ele é muito forte. E aí eu parei pra pensar, eu falei, isso tudo por causa de uma pessoa, mas por causa de um gatilho que a pessoa acionou em mim. E olha o tanto de remédio que eu tomei, e aí eu tive que parar de tomar remédio um tempão. E eu ficava, não, eu preciso voltar a tomar remédio. Só que depois, hoje em dia eu entendo o seguinte, remédio é muito bom, no período, mas o que eu preciso mais é de mim. Eu preciso me amar mais, eu preciso me conhecer mais, eu preciso buscar mais a Deus, porque se Deus é o que me ajuda, eu vou buscar mais aonde? A fonte. O que te fez desistir? Porque eu acordava e falava, tá, se eu vou fazer por mim... E uma coisa que me ajudou muito, porque eu tenho um gatinho. O nome dele é Gucci. E a última vez que eu pensei em desistir, eu falei, quem vai cuidar do Gucci?
Então o povo vai esquecer que ele tá lá em casa, vai me levar pro hospital, vai fazer velório, vai fazer tudo. E quem vai cuidar dele? Ele vai morrer. Então olha pra você ver, um animal de estimação me fez não desistir. Que bom. Primeiro, eu pensei em mim, falei, não, eu tenho que acordar todos os dias. O que me faz levantar todos os dias, eu falo, tá, se eu não fazer isso por mim, quem vai fazer? Eu que me sustento, eu que pago minhas contas, eu que tenho que trabalhar. Se eu não fazer isso por mim, ninguém vai fazer. Então eu parei, eu falei, assim, não, então o que eu faço? Eu acordo todos os dias. Às vezes eu não tenho um pingo de vontade de trabalhar. Acho que todo mundo tem um dia assim. Eu praticamente todos os dias era assim. Queria deitar, ficar quieta na minha cama e tal. Eu falei, mas se eu não, quem vai pagar minhas contas? Quem vai pagar meu aluguel? O que eu vou fazer na minha vida? É eu por eu. O que eu vou fazer? Vou levantar, vou trabalhar. Só que todas as vezes que eu pensava em desistir, depois que eu tive ele lá em casa, eu pensava nele. Eu falava, não, mas quem vai cuidar dele? Ninguém vai cuidar dele. Vai deixar ele lá, ele vai morrer. Então, ele sempre foi me ajudando. Então, Deus usou ele pra me ajudar a não desistir. E eu também comecei a pensar sobre Deus. Tá, o que Deus tem pra minha vida? Será que o propósito de vida é esse? Todas as coisas que eu passei na minha vida, eu já tive a experiência de ajudar pessoas que já passaram por aquilo ou estão passando. Então, eu falei, tá, mas talvez eu não cumpri ainda o meu propósito de vida. E se eu fazer isso agora, se eu parar agora, eu vou ajudar outras pessoas? Não vou. Eu vou, talvez, incentivar outras pessoas a desistir também. Com certeza. Então, eu parei pra pensar. Eu falei, não vou fazer isso comigo. É uma crueldade. Tudo que eu tava fazendo comigo, de socar a parede, de me rejeitar. Eu falei, isso é uma crueldade comigo. Não tava me arrumando mais, não tava fazendo nada. Eu falei, sabe de uma? Vou trabalhar, eu vou onde eu quero. Às vezes o povo fala assim, você gosta muito de comer em tal lugar. Eu falei, gosto mesmo, porque eu trabalho pra isso. Vou onde eu quero, como onde eu quero, faço o que eu quero. Porque eu falo, gente, eu trabalho tanto. Pra mim. Não é por causa de ninguém, não. Moro num lugar onde eu tô amando morar lá. É longe pra eu vir trabalhar. Mas eu falo, amo aqui, amo vir pra cá. É um lugar gostoso, do jeito que eu queria. Vou trabalhar? Tá, o custo de vida tá alto. O que eu vou fazer? Trabalhar mais. Não vou diminuir meu custo de vida, tá legal? O que eu vou fazer? Vou arrumar mais trabalho, vou captar mais clientes. Pra ter essa verba pra eu cuidar de mim, pra eu fazer as coisas que eu quero. Se você pudesse falar pra alguém que tá pensando em desistir agora, o que você diria? Que vai passar. Tudo passa, né? Às vezes parece que não vai passar. Você fica ali, parece que é um momento, eu sempre buscava refúgio. Eu falava, tá, mas o que eu vou fazer agora? Se eu me suicidar, acabou. Só que é só o princípio. Não acabou ali, o sofrimento vai ser contínuo. Porque depois, tá, se se mata agora, você já parou pra pensar onde você vai? Depois do que acontece? Deus deu a vida, só Ele tem poder de tirar. Então isso, eu sempre falo, vai passar. Às vezes, no momento ali é difícil, é muito complicado. Ah, você não tá passando, mas eu passei. Talvez eu não tô passando no momento que você tá passando, mas eu passei em outros momentos da minha vida. E aí, tipo, vai passar. Se você se pegar firme com Deus, as coisas também vão melhorar. Porque não tem como você ter uma vitória se você não passar por luta. Às vezes você passa por uma luta muito grande. Ali lá na frente, alguma coisa muito boa acontece. Hoje em dia, eu coloco isso na minha mente. As coisas estão ficando difíceis. Eu falei com meu sócio, assim, tá difícil, não tá? Mas vai melhorar. Vai melhorar. E às vezes a gente não percebe o que a gente faz na vida do outro, porque foi aniversário do meu sócio, eu dei feliz aniversário pra ele. E eu achei linda a forma que ele me respondeu, que ele falou bem assim, muito obrigada por me ensinar todos os dias e me incentivar a fazer coisas que eu nunca fiz. E colocou uma mensagem e eu fiquei, gente, olha pra você ver. Sem saber, eu ajudo ele a mudar, ajudo outras pessoas e eu nem percebo. A gente depois vira motivo de inspiração, né? Sim, sim. É interessante a gente tentar imaginar que quando a gente para a vida, é como se a gente congelasse exatamente no lugar que a gente não quer mais viver. E a gente se impede de viver o que a gente tanto queria. Talvez a melhor solução não seja desistir, seja mudar o meio de tentativa. Sim. Se eu tentava de um jeito, eu quero tentar de outro. Se eu conheço um meio, eu quero conhecer outro. Se eu não sabia o que fazer, eu vou buscar uma maneira. Mas jamais desistir do que a gente realmente merece. Se a gente está num lugar que era onde a gente não queria estar, só a gente pode sair de lá. Mas a gente tem tudo que a gente precisa pra sair. Por isso que eu mudo de cidade, sabe? Toda vez que eu tô, eu não tenho problema em mudar de cidade. Já Muda morei em tudo. Uberlândia, já morei em São Paulo, já morei na Bahia. Por quê? Quando eu via que não tava legal pra mim, que eu tava me fazendo mal, quando eu morava na Bahia, eu tava muito mal, muito depressivo. Eu falei, sabe, Dinho, eu vou tentar vir em outro lugar. E comecei a pedir Deus direção. Uma amiga da minha mãe ligou e falou bem assim, tem um emprego pra Kel aqui. Eu falei, sabe, Dinho, eu vou pra Belo Horizonte, com 17 anos. Tinha acabado de fazer 17. Vou pra Belo Horizonte. Aí, tomei a decisão, falei com Deus, Deus, se for pra eu ir, o Senhor vai falar comigo. Aí fui na igreja, Deus falou, o pastor falou comigo, Deus falou, tá confirmando sua viagem. Eu não tinha falado pra ninguém, eu pensei, o pastor falou comigo. Falei, pois agora eu vou. Como que você vai? Eu falei, eu não tinha nada, tinha 15 reais, que eu tinha feito um negócio lá, ganhei esses 15 reais, um celular quebrado, peguei uma mala, que eu tinha pegado, a mala, eu tinha achado uma mala na rua, alguém descartou porque a rodinha tava quebrada, peguei essa mala e guardei. Falei, sabe de onde eu vou? Aí a amiga da minha mãe ligou e falou assim, não precisa que eu vir não, porque não tem emprego pra ela. Eu falei, pois agora eu vou.
um primo nosso lá, é caminhoneiro. Eu falei, você me deixa lá em Belo Horizonte? Ele, por quê? Eu falei, eu quero ir pra Belo Horizonte. Deus falou pra eu ir, eu vou. 17 anos. Peguei e vim pra Belo Horizonte. Ele me trouxe de caminhão. Não tinha 15 reais no bolso, não tinha nada mais além disso. Só que eu tava passando por um momento difícil, com crise de ansiedade, com depressão. Eu tinha tentado 3 vezes suicídio anteriormente. Então eu tava com aquele misto de emoções em mim. Parei aqui, liguei pra amiga da minha mãe. Ele falou, Kel, eu não posso sair da rota. Posso te deixar só aqui. Falei, tá bom, aqui já tá bom. Aí que eu me vi, eu já tô em BH, que não tinha Uber na época, só tinha táxi. Falei, já tô em BH, do males do menor. Aí tinha um tanto de gente assim. Falei, Deus só vai me ajudar, porque eu não sei como é que eu vou fazer. Liguei pra ela, falou assim, que eu tô trabalhando, não posso te buscar. Ela tomou um susto, o que você vai fazer aqui? Tipo, falei pra você que não tinha mais. Eu falei, olha, Deus mandou vir, eu vim. Tá bom. Ela falou, ó, o endereço é esse me mandou por SMS o endereço e tal. E eu peguei pro senhor que tava assim, falei, vou no senhor, né? Porque de tudo, o que não vai acontecer comigo é o senhor não vai fazer nada. Apesar que hoje em dia não tem isso mais, né? Aí eu falei com ele, quanto você me cobra pra me deixar nesse endereço? Ele, dá uns 120 reais. Eu olhei pra cara dele assim. Ele, quanto você tem? Eu falei, 15 reais. Ele, eu te deixo lá por 15 reais. Que bom. Eu falei, gente, olha o que tá acontecendo. Olha como é que Deus foi contornando a situação. E hoje em dia as pessoas falam pra mim, você fica chateada com Deus pelas coisas. Eu não. Dou graças a Deus porque talvez eu não estaria aqui hoje. Se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, eu não teria a mente que eu tenho hoje. Talvez eu estaria na Bahia, vivendo na mesmice que nem todo mundo tá. Tipo assim, me contentando com o salário mínimo. Não tá errado, lógico que não tá errado. Mas talvez eu não teria saído da zona de conforto, minha vida não estaria. Eu não tinha conhecido as pessoas que eu conheço, eu sou muito grata a Deus por todo mundo que eu conheço. Não estaria aqui hoje falando com vocês. Então, tipo assim, tudo que eu passei, eu sou muito grata a Deus. Se fosse pra voltar atrás, inclusive os abusos que eu sofri quando eu era pequena, eu não me arrependo, porque hoje em dia eu consigo ajudar pessoas que passaram por isso. Existe uma questão importante para ser dita, né? Que a vida é feita de altos e baixos, né? Inclusive, tem uma história de uma mulher que ela conta essa vivência dela, como ela compara a vida com um monitor cardíaco. Que quando a linha tá reta, significa que a gente morreu. Pra gente estar vivo, a gente tem que ter mesmo altos e baixos. Então, a partir do momento que a gente entende que o sofrimento, que a dor, que as decepções fazem parte da vida, é ali que a gente amadurece, que os momentos de alegria, de conquista, são onde a gente se fortalece. E todos eles são necessários para que a gente continue a viver. A gente começa a entender e aceitar um pouco mais a dor. Apesar dela existir e de ser algo desconfortável, doloroso, difícil de lidar. A gente vai medicando, né? Aos poucos. A gente vai entendendo que ela também ajuda, que ela também colabora, né? E principalmente exercitando o ponto mais importante para passar por tudo isso com o superpoder, vamos dizer assim, que é a autoestima. É um exercício, precisa ser feito. Contínuo, isso mesmo. Pequenas doses diárias de amor. Faça por você o que você gostaria que o grande amor da sua vida fizesse. Meninas, eu quero agradecer vocês. Felizmente, nosso episódio está chegando no fim. Se vocês quiserem conhecer as meninas, acompanhar, tem o Instagram. Qual que é o seu Instagram, Fran? É Franciele, com 2 L's e Y no final, Kraus, Psicologia. E o seu, Kel? Kel Guimarães. Meu é Ana Cristina Ciodaro, Cris Ciodaro. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada por participarem desse programa. Se você gostou, ativa o sininho, se inscreve, compartilha para alguém que você acha que vai valer a pena ouvir essa história. Obrigada por ter participado e não perca que tem mais, tá? Um beijo, até a próxima.